Irmãos, boa noite. Que a graça e paz de Cristo estejam no nosso meio. Eu te convido nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 11. Para mais uma lição de Deus de como nós podemos viver em Babilônia, mas sempre com a agenda dele nas nossas mãos. Daniel capítulo 11. Esse é o capítulo mais longo desse livro. São 45 versículos e nós vamos ler todo ele. O texto diz assim: Mas eu, no primeiro ano de Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E, tornando forte suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão de suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Mas, depois, este avançará contra o reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E, voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento,
para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon.
Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Amém. Como dito, o texto mais longo, o capítulo mais longo desse livro de Daniel, e nós precisamos nos atentar para algumas coisas antes de entrar propriamente no texto, na explicação desse texto. O que nós precisamos lembrar até aqui para termos uma compreensão cada vez melhor do que Daniel está pretendendo, embora nós já tenhamos ouvido isso várias vezes durante as exposições desse livro? O que Daniel pretende? Mas nos lembremos que esse livro de Daniel, ele se divide claramente em duas partes. A primeira parte acontece, aquelas que nós chamamos de narrativas palacianas, é onde toda aquela intriga entre os governantes se levantando contra Daniel e seus amigos, eles acontecem em níveis de palácio, em níveis apenas do plano físico. Isso vai até o capítulo 6. E ali Daniel tem experiências muito profundas com o Senhor, experiências de livramento muito profundas. Ele finca o seu pé sobre a sua convicção a respeito de Deus, a sua fé, e ele não se curva diante dos deuses de Babilônia. E por isso ele sofre tanta perseguição, e os seus amigos também. Mas em todas as vezes o Senhor os livra. Então, os 6 primeiros capítulos falam justamente dessa história que nós vemos, desse mundo físico que nós vemos, essa perseguição que o povo de Deus sofre constantemente. E Daniel e Nabucodonosor, isso lá no capítulo 2, já viram o que vai acontecer a respeito dos reinos desse mundo. Tanto Nabucodonosor, que teve o sonho daquela estátua grandiosa, e Daniel, que interpreta aquele sonho de Nabucodonosor, diz para aquele rei que aquela estátua, com aqueles diferentes materiais, ouro, prata, bronze, ferro, barro, representam os reinos da terra e a sucessão desses reinos. Então, ambos viram essa sucessão geopolítica acontecendo, mas eles também viram mais do que isso. Eles viram o fim do mundo. Daniel também viu quem está por trás da impiedade dos governantes humanos, de ações contrárias à palavra de Deus, contrárias ao povo de Deus, são demônios. Então, a partir do capítulo 6, Daniel começa a entender o que está por trás de toda aquela perseguição do capítulo 1 ao capítulo 6. Até então, Daniel não sabia dessa realidade, porque o Senhor não havia falado para ele. Essa realidade de batalha, aquilo que nós já expomos no capítulo anterior. Essa batalha espiritual que adentra o reino humano, a nossa realidade humana, e faz com que aquilo que acontece aos nossos olhos tenha uma motivação espiritual. Isso na exposição anterior nós dissemos. Mas então, entrando já nesse bloco textual, que vai do capítulo 10 ao capítulo 12. Do capítulo 10 ao capítulo 12, nós temos uma só história. Não há uma interrupção temporal, mas é a mesma história acontecendo. Esse bloco que compreende essa última profecia recebida por Daniel. Capítulo 10, por exemplo, Daniel se empenha em um jejum. Ele olha para a Escritura, especialmente para o profeta Jeremias, e ele descobre que o cativeiro já está para terminar. Nós também já fizemos a exposição desse capítulo. E aquela descoberta de que o cativeiro já estava para terminar provoca em Daniel uma contrição tão brusca que ele entra em um estado de jejum, de rasgar suas vestes, de jogar sobre si cinzas, e ele entra nesse estado de oração, de busca ao Senhor para entender o que vai acontecer a partir de então. E ele então é respondido. Ainda no capítulo 10, enquanto Daniel está orando, o Senhor envia o anjo Gabriel para que traga essa mensagem de resposta para a oração de Daniel.
Mas o anjo ainda não vai entregar a mensagem no capítulo 10. Antes dele entregar a mensagem, que é justamente esse capítulo 11 que nós lemos, o anjo está preocupado em apresentar para Daniel uma outra coisa. Ou seja, ele está preparando o terreno para entregar essa mensagem do capítulo 11, que é a exposição que nós fizemos do capítulo 10, dos versículos 10 em diante. E ali realmente fala o que está por trás de Babilônia. E ali nós fizemos a exposição a respeito do príncipe da Pérsia, lutando contra Miguel, para que esse anjo venha trazer a mensagem para Daniel. E aí no capítulo 11, nós chegamos aqui nesse texto, que é justamente a mensagem, é a entrega propriamente dita dessa profecia pelo anjo, os reis do sul e o rei do norte. E então nós chegamos no texto e vamos fazer apenas duas divisões. A primeira divisão é apenas o versículo 1, e a segunda divisão são os capítulos seguintes, os versículos seguintes. Queridos, antes da gente entrar e explicar o texto, os irmãos precisam entender que o anjo está contando uma história. Ele está mostrando para Daniel o que vai acontecer no futuro, e isso é uma história que ainda está por vir. Por isso a riqueza de detalhes. Por isso que esse capítulo é tão longo, porque o anjo quer dar detalhes do que vai acontecer. E então, espero que os irmãos compreendam que nós vamos ter que explicar com alguns detalhes esse texto e dar alguns nomes de reis sucessivos para que a gente chegue aonde de fato o texto mais fica denso e onde a gente vai gastar um pouco mais de tempo. Mas a primeira parte, que é o versículo 1 apenas, mostra que Daniel, assim como os outros capítulos, ele traz uma nota cronológica. O anjo mensageiro continuou falando com Daniel, porque antes, no capítulo 10, quem está falando é o anjo Gabriel que está falando com Daniel. E esse mas, no primeiro versículo, está dizendo, em oposição ao que eu disse antes, vou te dizer algo nesse momento. E ele diz que no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e o animar. A questão aqui não é que o anjo se levantou para fortalecer Dario. Não era Dario que estava sendo fortalecido pelo anjo, mas no primeiro ano de reinado de Dario, o anjo se levanta para fortalecer Daniel. E isso diz respeito à profecia do capítulo 9. Volte a sua Bíblia aí, algumas páginas, e você vai ver que o primeiro contato que Daniel tem com esse anjo Gabriel é no capítulo 9. Então ele diz: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, e aqui o texto prossegue com um encontro que ele tem com Gabriel. Então, Gabriel está fortalecendo Daniel e não Dario. O que houve nesse período, irmãos? O que está acontecendo com essa nota cronológica? Por que Daniel quer se empenhar em falar que dias, que tempos são esses? E o que está, de fato, no capítulo 9? Essa oração de Daniel pelo povo e o envio de Gabriel para falar sobre aquela profecia das 70 semanas, que nós também já fizemos a exposição. Bem, a segunda parte, que de fato vai do verso 2 ao 45, mostra mais claramente a sucessão dos reinos novamente em foco, agora mais detalhada. Os irmãos percebam que quando o anjo vem, aliás, quando todas aquelas visões a respeito da sucessão dos reinos que vão acontecendo na história, o Senhor, a cada visão que ele mostra isso, ele coloca mais informação. A primeira visão que Daniel teve, na verdade o sonho que Nabucodonosor teve, mostrou aquela estátua, e ali a gente não tinha muitas informações como nós temos no capítulo 11. Então, na medida que a narrativa ela vai acontecendo, o Senhor vai colocando mais informação. O Senhor vai dizendo o que vai acontecer com mais riqueza de detalhe. E se os irmãos prestarem atenção, é exatamente isso que Deus faz com toda a Escritura. Ele vai acrescentando informações para que a gente saiba para onde a gente está indo,
Qual é o seu plano de redenção? Quem é o nosso alvo? Quem vai cumprir a sua vontade, que é Cristo? Então, quando, por exemplo, você olha para Gênesis capítulo 3, verso 15, ali tem o Evangelho. Porque ali o Senhor está prometendo que o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. E ali a gente chama isso de proto-evangelho, ou seja, um evangelho primordial. Ele está prometendo que Jesus vai vir. Só que ali a gente não tem riqueza de detalhes. Só que durante toda a Escritura isso vai acontecendo. E é exatamente a mesma situação no livro de Daniel. Deus vai colocando mais detalhes. Deus vai terminando o quadro que Ele está pintando a respeito da história, a respeito da sucessão dos reinos. E é exatamente isso que Ele faz do verso 2 em diante. Então, Daniel e Nabucodonosor já sabem exatamente o que vai acontecer na história. Capítulo 2, essa estátua onde mostra Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia, Roma, e finalmente aquela pedra que vem e destrói a estátua. Esse é o reino de Cristo que vai triunfar no final. No capítulo 7, a visão dos 4 animais que sobem do mar: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Capítulo 8, a visão do bode, do carneiro que estão se degladiando. E o capítulo 9, a guerra entre Cristo e o anticristo. Então, Deus vai colocando isso em contornos cada vez mais dramáticos para mostrar para a gente que uma situação espiritual está por trás de tudo isso. É uma guerra muito mais do que simples tomadas de tronos sucessivas. É uma batalha real entre o bem e o mal. Essa batalha ainda não cessou. Nós ainda estamos vendo no palco da história que essa batalha entre bem e mal, entre Satanás e o Senhor, isso só vai ter um fim quando o reino da pedra, aquela pedra do capítulo 2, o reino de Cristo, só quando ele for instaurado de fato. E agora detalhes mais específicos são dados quanto à sucessão, bem como revelado ainda mais e mais sobre a grande perseguição que o povo de Deus vai sofrer. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque existe uma corrente teológica a respeito de escatologia, ou seja, dos eventos finais da história, que diz que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação, ou seja, nós vamos ser arrebatados antes, a grande tribulação vem e ali a gente está só como espectador dessa grande tribulação. Irmãos, não é bem assim que a história está mostrando. Essa história de Daniel, essas grandes tribulações que o povo de Deus está sofrendo na história, são prenúncios daquilo que o povo de Deus, a igreja de Cristo, ela vai sofrer quando o governo oficial do anticristo se instaurar. Aí, como o próprio Jesus diz, tempos como nunca foram vistos antes. Então a igreja vai passar pela grande tribulação, mas ela vai literalmente passar, porque o Senhor vai continuar sustentando essa igreja, assim como Ele fez com o povo de Israel, em Babilônia. Então perceba que o Senhor está como se mostrando uma maquete, Ele está mostrando uma maquete de Babilônia, com o seu povo sofrendo perseguição naquele contexto, para mostrar que uma realidade concreta vai vir amparado naquele exemplo. Então Babilônia é um exemplo para nós, que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas no fim o Senhor Jesus vai triunfar e nós triunfaremos juntos. Pois bem, versículo 2, o anjo faz o que prometeu no capítulo 10, verso 20 e 21, que era declarar a verdade para Daniel. Ele vai dizer que, embora eu fui resistido por tanto tempo, por tantos dias, e Miguel veio ao meu auxílio, agora eu vou fazer o que eu prometi, que é falar a verdade a respeito daquilo que o Senhor tem. E esse anjo vai dizer que ele vai declarar a verdade, ou seja, vai declarar aquilo que está no livro da verdade. Esse livro da verdade nada mais é, irmãos, nada mais são do que os decretos eternos de Deus. Não é que havia um livro específico, físico, que o anjo estava vindo para abrir esse livro e mostrar para Daniel. Não era isso. Mas o Senhor havia revelado para esse anjo os seus decretos que aconteceram na eternidade e que vão acontecer também agora. E é isso que o anjo está querendo trazer para Daniel. Nessa época, irmãos,
Ciro era o rei persa e ele já havia decretado a liberdade dos judeus há 2 anos atrás. Então os judeus que quiseram ir embora já tinham ido embora para reconstruir Jerusalém, mas Daniel ficou. E tem um autor interessante que eu gosto do que ele diz a respeito desse ato, desse fato, de que Daniel, o povo já tinha ido embora para Jerusalém de novo, reconstruir a cidade, mas Daniel ficou. E esse autor chamado David Helm, ele vai dizer que Deus ainda precisava de Daniel ali. É como Moisés, que não entrou na terra prometida, embora ele conduziu o povo até lá, mas Moisés mesmo não entrou. Claro que por questões distintas, Daniel ficou na Babilônia, porque Deus ainda precisava dele ali. E a história do povo de Deus, irmãos, na Babilônia não se encerra com Daniel. Como eu já disse em algumas exposições anteriores, o livro de Esther é escrito séculos depois de Daniel. Então o povo de Deus ainda continua na Babilônia, aqueles que decidiram ficar, e continuam sendo amparados pelo Senhor. Pois bem, Ciro era o rei, e o texto vai nos dizer, ainda no versículo 2, que outros 4 reis persas, eles vão surgir, e um 4º rei será o mais poderoso deles. A gente não tem condição de dizer quem são os 4 reis específicos, porque cerca de 17 outros reis se levantaram dessa sucessão persa, até que esse reino caiu. Mas talvez sejam 4 principais reis. E esse 4º rei, que é cumulado de grandes riquezas, possivelmente é Xerxes. Isso, aquele do filme dos 300 que você assistiu lá no cinema, é aquele lá. Esse talvez seja o rei que emprega toda a sua força contra a Grécia. No versículo 3, mostra que um rei poderoso surge. E, irmãos, vocês vão notar que muito daquilo que está nesse texto, a gente já viu nas exposições anteriores, personagens anteriores que são apresentados de uma maneira e que agora são apresentados de outra maneira. Então nós só vamos relembrar isso rapidamente. Esse rei poderoso, do verso 3, o texto vai dizer que depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. E aí o versículo 4 também vai falar sobre isso. Esse rei, irmãos, é Alexandre. É Alexandre o Grande, que reinará com grande domínio, mas que morrerá no auge do seu reino. E os irmãos estão lembrados de que quando Alexandre o Grande morre, o versículo 4 vai dizer isso, que no auge do seu reino ele foi quebrado e o seu reino foi repartido para os 4 ventos. Estão lembrados que quando Alexandre morre, o seu reino é dividido entre 4 dos seus principais generais. E esses generais repartem o reino e vai cada um para a sua terra para poder reinar. Não foi bem assim uma partilha amigável, porque eles tramaram uns contra os outros constantemente, haviam guerras entre eles constantemente, então não foram 4 generais amigos uns dos outros, não foi um contrato de cavalheiros ali, foi uma guerra que decidiu essa divisão. E aí no verso 4, mostra que esses generais herdam o trono, e não um descendente de Alexandre. E só para que nós tenhamos essa informação mais fresca na nossa mente, porque isso vai fazer sentido mais à frente, esses 4 generais são Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses 2 últimos serão importantes para nós, Ptolomeu e Seleuco. Dessa partilha, o reino se fragmenta e não tem mais a mesma glória que o reino de Alexandre. E aí, entrando no verso 5, nós vamos ver a entrada da figura de 2 reis. Assim como nos capítulos anteriores, a luta entre o bode e o carneiro, ela se repete aqui. O rei do sul é apresentado no versículo 6. Esse rei do sul, irmãos, é Ptolomeu. Ptolomeu, que é um dos 4 comandantes de Alexandre que herdam o reino. Esse comandante e a sua dinastia são os Ptolomeus. E eles recebem esse nome de rei do sul, porque na partilha do reino de Alexandre, eles herdam as terras mais ao sul, ou seja, Egito e Palestina. Eles estão vindo do norte
e ele vem e se instala mais nas terras ao sul, que é o Egito e a Palestina. Isso é Ptolomeu. Ele é o rei do sul. Ele e a sua descendência são os reis do sul. E como eu disse, eles estão se degladiando entre eles. E então, quando nós vemos que no versículo 6, existe uma aliança sendo feita, é porque uma guerra já estava sendo travada entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Seleuco já estava tentando tomar as terras do sul, e ele é o rei do norte. E eles entram em combate constantemente. Só que no versículo 6, os irmãos perceberam, eles fazem uma aliança por meio de um casamento. Vamos ler o versículo 6 só mais uma vez? E diz assim: mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro, a filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Bem, a partir de um casamento arranjado, a filha do rei do sul se casa com o rei do norte, ou seja, a filha de Ptolomeu se casa com Seleuco. E então essa paz, essa aliança, ela é selada. Após esses anos de guerra, as duas dinastias querem selar essa paz, e então Ptolomeu Filadelfo dá a sua filha, que se chama Berenice, para se casar com o rei Seleucida, Antíoco Tel. Então Berenice é filha desse Ptolomeu Filadelfo e vai se casar com um da dinastia dos Seleucidas para selar essa paz. Irmãos, só que o versículo 6 continua e diz assim: a filha se casa para estabelecer a concórdia, ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou para sua naqueles tempos. O que acontece é que quando o rei do sul oferece a sua filha para o rei do norte, e ele se casa com essa menina chamada Berenice, esse rei do norte já tinha uma esposa anterior. Ele já tinha uma esposa anterior chamada Laodiceia. E essa Laodiceia havia tido filhos com esse rei já, e eles seriam sucessores, mas eles foram deixados de lado. E então essa mulher chamada Laodiceia, ela envenena esse rei do norte, e tempos depois, misteriosamente, Berenice e seu filho também desaparecem. Obviamente, por uma trama palaciana. E aí o fim dessa aliança entre o rei do sul e o rei do norte terminam. O casamento que selou a paz é destruído porque a antiga esposa mata o seu antigo esposo e toma o poder e mata a filha do rei do sul, Berenice. O versículo 7 e o versículo 8 mostram que Berenice ela é vingada pelo seu irmão. Ptolomeu Euergetes, irmão de Berenice e governador do sul, lá do Egito, ele avança contra a linhagem do rei do norte, contra aquela mulher, Laodiceia, e faz uma vingança contra a morte de sua irmã. Ele obtém êxito, irmãos. Quando esse Ptolomeu, ele embarca para tomar e saquear o rei do norte, ele tem êxito. Ele saqueia os templos desse rei do norte e ele leva os seus tesouros para o Egito. E por anos, versículo 7 e 8 vai dizer, por anos esses reinos são pacíficos um com o outro. Eles não prolongam a guerra. No versículo 9, quando o rei do sul vai, invade e saqueia os templos, o rei do norte fracassa ao tentar revidar essa agressão. O filho de Laodiceia, aquela que matou Berenice e que depois foi vingada, esse filho de Laodiceia, chamado Seleuco Calínico, tenta uma investida contra o Egito, mas fracassa. Então percebem que é sempre ataques e contra-ataques acontecendo o tempo todo, só que isso vai se resolver mais lá na frente, onde a gente vai se deter melhor. Então, esse Seleuco Calínico, que é da linhagem do norte, fracassa.
Só que no versículo 10, o filho desse Seleuco calínico, que se chama Antíoco III, o Grande, reunirá um grande exército que tomará Palestina das mãos dos Ptolomeus. Aqui é muito importante você prestar atenção. Esse Antíoco III, o Grande, ele encerra séculos de dominação dos Ptolomeus na Palestina, porque ele toma o poder. Então agora não são os Ptolomeus que tomam conta da Palestina, mas os Seleucidas. E isso vai ser muito importante para nós daqui para frente. Aqui uma grande reviravolta para o povo de Deus. Os Ptolomeus, embora sejam os escravizadores daquela época, eles não eram tão cruéis quanto os Seleucidas serão a partir de agora. Esse rei é que pôs fim a essa dinastia dos Ptolomeus, e agora os Seleucidas se instalam soberanos na terra de Israel. E é dessa dinastia, irmão, presta atenção aqui, é dessa dinastia Seleucida que vai vir um personagem que nós já conhecemos, mas a gente vai ver sobre ele um pouquinho mais à frente. Versos 15 e 16 mostram que o rei do norte, o Seleucida, invade Jerusalém e toma ela dos Ptolomeus, como nós já dissemos. Esses versículos, irmãos, versos 15 e 16, mostram como se deu a tomada de Jerusalém, vista no argumento anterior. E uma nota interessante, irmãos, aqui nesse momento, é que enquanto isso estava acontecendo lá na Palestina, no Reino do Sul, essa guerra entre o Reino do Norte e o Reino do Sul estava acontecendo, quem que estava se levantando agora como nação e vindo conquistando tudo? Os romanos. Os romanos estavam vindo já atrás do reino grego, tomando tudo, ou seja, as pernas de ferro e os pés de barro da estátua já estavam aparecendo na história, ou seja, os romanos que estavam dominando na época de Jesus, já estavam vindo comendo as beiradas, conquistando os reinos da Grécia. E agora nós vamos avançar alguns versículos e algumas histórias nesse momento, porque não dá para a gente estudar esse texto exaustivamente, mas a gente vai avançar. E eu quero me atentar agora com os irmãos para a chegada desse personagem que nós já vimos que ele está sendo anunciado desde capítulos anteriores, que é a chegada desse homem vil. Verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Essa expressão homem vil quer dizer um homem desprezível, irmãos. E daqui para frente, esses versículos só vão tratar sobre esse homem vil. Ele é desprezível, irmãos, ele é vil, ele é desprezível por alguns motivos. Primeiro, ele é desprezível porque ele é da linhagem Seleucida, daquele reino que inicialmente estava no norte e veio conquistando o reino do sul. E ele não é tão pacífico quanto os Ptolomeus eram. Então, nós já observamos que esse rei ele não tem a intenção de colonizar nada. Ele vem para instaurar à força um governo. Ele é um usurpador, irmãos, também. Ele é um homem vil, desprezível, porque ele é um usurpador. Porque o texto vai continuar dizendo, verso 21, ao qual não tinham dado a dignidade real, ou seja, ele não estava na linhagem, na sucessão do trono dos Seleucidas. É isso que o texto está querendo dizer, não lhe deram essa dignidade real, ou seja, não era ele que tinha que ocupar o trono, ele era um usurpador. E aqui você já consegue fazer um paralelo com aquele que tenta usurpar o trono de Deus? Essa é a figura desse homem vil, que é um usurpador, pois o trono deveria ser do seu sobrinho e não dele. E ele faz alianças e intrigas para chegar ao trono. Ou seja, ele não é um guerreiro nato, que conquista através do seu poderio bélico, propriamente dito, mas ele vai costurando intrigas, e assim ele sobe ao trono. Esse rei já é conhecido nos capítulos anteriores, irmãos. Esse rei se chama Antíoco IV Epifânio. Por que Deus revela uma parte tão significativa
desse texto, de capítulos anteriores, desse capítulo 11, do versículo 21 até o 45, por que Deus dedica tanto tempo para explicar quem é esse homem, irmãos? É o que a gente vai ver agora. Por que Deus se detém tanto nessa figura? E aí, mais rapidamente ainda, nós vamos passar por alguns versículos até chegar ao versículo final. Versículo 22, irmãos, falando também dessa identidade desse homem vil, que é Antíoco IV Epifânio, seus oponentes não podem resistir-lhe. Verso 22 vai dizer isso. O sumo sacerdote, que é o príncipe da aliança, observe aí, versículo 22. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Quando ele invade Jerusalém, irmãos, é como um dilúvio que inunda Jerusalém. Ninguém escapa das mãos desse homem. Aqueles que não se curvam diante dele são quebrantados, e até o príncipe da aliança. Quando a gente olha para essa expressão, príncipe da aliança, é possivelmente que esteja se referindo a um sumo sacerdote chamado Onias. Esse sumo sacerdote, ele não se curva diante desse rei Seleucida, e ele então é preso, e posteriormente ele é martirizado. O que acontece aqui, irmãos? Um governante estatal interferindo no governo da igreja. Um rei estatal, um rei secular, dizendo o que a igreja pode ou não fazer. O que um sacerdote deve ou não fazer, qual é o sacerdote que deve ocupar o lugar de regência da igreja. Será que a gente nunca viu isso antes? O Estado dizendo para a igreja o que ela tem que fazer? Será que a gente nunca mais vai ver isso? Façam paralelos. Verso 25 a 28 mostra que Antíoco tentará conquistar o Egito, mas ele não consegue. Quando ele tenta invadir o Egito, embora ele seja já um rei poderoso, ele já conquistou a Palestina e ele quer conquistar o Egito. Ele não consegue e ele volta com grande ira para Jerusalém. E é aqui onde ele se transforma num tipo de anticristo. Irmãos, quando Antíoco ele vai para o Egito e ele cerca algumas das cidades, maiores cidades do Egito, ele não consegue conquistar. E a palavra diz, e a história diz, que esse rei volta para a sua cidade base, que é Jerusalém, e ele volta tão irado, frustrado, que ele precisa descontar em alguém. E o bode expiatório é o povo de Deus. E ele vai descontar toda essa ira, toda essa frustração dele não ter conseguido os seus planos em cima do povo de Deus. Versos 29 a 30, outra vez Antíoco tenta conquistar o Egito. Mas aí o Egito apela para Roma. Lembra que Roma já estava vindo no encalço grego. O Egito já fez uma aliança com Roma. E então, quando Antíoco se aproxima do Egito, e ele entra numa cidade chamada Mênfis, os navios de Quitim, como o texto vai dizer aqui, os navios de Quitim, ou seja, os navios romanos, já estão ali para repelir ele. E aí um dos generais romanos, que está à frente dessa batalha, convoca Antíoco para deixar a cidade. Ele já havia conquistado uma cidade, e esse general diz que você tem até certo tempo para deixar essa cidade. E ele então, humilhado, pega seus exércitos e volta para Jerusalém. Irmãos, aqui começa a devastação. Aqui começa de fato a devastação que esse rei, esse homem vil, desprezível, começa a fazer contra a cidade de Jerusalém. E aí, ainda no verso 30, depois de ser humilhado, ele volta para Jerusalém e no versículo 31 mostra o que ele vai fazer. E o que ele faz a partir do versículo 31, irmãos? Ele saqueia o templo. Ele proíbe os sacrifícios prescritos na lei de Moisés, ou seja, é para acabar com a religião. O Estado tentando acabar com a religião, ou seja, um Estado ateísta tentando acabar com a religião instaurada. Só que ele é ateísta
contra o verdadeiro Deus, mas ele tem os seus próprios deuses. Sabe por quê, irmãos? Quando a palavra de Deus diz que ele instaura ali a abominação, quer dizer que quando ele chega em Jerusalém, ele saqueia o templo, ele tira aquelas mobílias do templo e ele então decreta que aquele templo agora é o templo de Zeus, não mais do Senhor, é Zeus, é o templo de Zeus. E finalmente, aquele homem, depois de consagrar aquele templo a Zeus, ele sacrifica um porco em cima do altar e ele pega o sangue desse porco e joga nas paredes do templo. Essa é a abominação instaurada na religião. E ainda vai mostrar o verso 31 que ele é ajudado pelos falsos israelitas, irmãos. Aqueles que desampararam a aliança, ou seja, aqueles que eram do povo de Israel, etnicamente falando, eles, quando veem esse Antíoco fazendo tudo o que ele faz, eles decidem mudar de lado. Ou seja, os que desampararam a aliança estão agora do lado do inimigo. Irmãos, vocês estão conseguindo fazer um paralelo da história, das perseguições que acontecem, do Estado interferindo na igreja, perseguindo o que a igreja pode ou não pregar, estabelecendo limites sobre o que a igreja pode pregar contra ou não. E então, quando a gente percebe que a igreja, ou seja, aqueles que não têm um compromisso real com o Senhor, eles mudam de lado. Eles não conseguem suportar o calor da perseguição e eles mudam de lado, ou seja, eles desamparam a aliança. E aí no versículo 31, vamos ler mais uma vez esse versículo, diz o seguinte: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Vamos entender o que essa expressão quer dizer? Abominação desoladora? Abra a sua Bíblia então em Mateus 24. Mateus capítulo 24, versos 15. O texto diz assim, aqui é Jesus dizendo, aqui é Jesus falando sobre o sermão profético, aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, você tem que ler e você tem que entender isso aqui. Essa abominação desoladora lá em Israel já havia acontecido, Antíoco já tinha feito isso, e Jesus está dizendo, você conhece a história, vamos prestar atenção que você conhece essa história. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. E aí o texto continua. Jesus está pegando um fato que aconteceu séculos antes, para que ele explique algo que vai acontecer no futuro. Essa abominação desoladora, irmãos, nós já dissemos isso, já em exposições anteriores, ela é uma profecia que ela vai acontecer em 3 momentos da história. É uma profecia que nós dizemos que ela é sequencial. Os mesmos elementos são utilizados para explicar períodos de cumprimento diferentes. Então, quando Jesus vai dizer que essa abominação desoladora, a qual falou Daniel, ele está dizendo que isso já se cumpriu. Ou seja, Antíoco é esse profanador da religião, esse que profana o templo, esse que tenta acabar com a religião verdadeira. Mas essa profecia iria se cumprir ainda no tempo posterior a Jesus, esse abominável da desolação, que pela segunda vez profana o templo, e é o general Tito, o romano Tito, que para sufocar uma rebelião em Jerusalém, ele vem com as suas tropas, ele arrasa a cidade, e ele então entra com o seu cavalo dentro do templo, e ali, mais uma vez, a abominação desoladora acontece. Um governante ditando o que a igreja tem que fazer. Só que essa profecia, irmãos, vai se cumprir por uma terceira vez. E quando é que isso vai se cumprir de novo? Com a vinda do anticristo. Ou seja, Antíoco, Tito são prefigurações de um governador maligno supremo que é o anticristo. Jesus fala de alguém conhecido,
por trazer a abominação à terra de Israel, profanador do templo, da religião. E aí essa profecia vai se cumprir nesses dois personagens, Antíoco e o general Tito. Jesus está afirmando, irmãos, que dois governantes humanos, preste bem atenção nisso, isso comprova a tese da exposição anterior, de que quem está por trás de governos corruptos, malignos, que são contra a palavra de Deus, contra o povo de Deus, quem está por trás desses governos são demônios. Jesus vai dizer que governantes humanos, generais, governadores, são apenas uma prévia daquilo que está por vir, que é o anticristo. Então, todos os governos no mundo hoje, que são contrários, que perseguem o povo de Deus, que perseguem a palavra de Deus, são um tipo de anticristo. E nós já demos alguns exemplos na exposição anterior, inclusive. Todo governo, todo governante político que tenta instaurar uma situação contrária às Escrituras, contrária à palavra de Deus, contrária à moral absoluta de Deus, eles são pré-figurações do próprio anticristo. Então, por isso, mais uma vez, veja bem quem que você vai votar, irmão. Se você não vai estar dando o seu voto para um governo que precede o anticristo. E então, retomando o texto de Daniel, verso 32, mostra que os infiéis a Deus vão ajudar Antíoco em troca de favores. O povo de Deus, aquele que foi criado na igreja, vamos contextualizar. O povo que foi criado na igreja, criado na aliança, quando vê essa perseguição, eles trocam de lado e eles recebem favores. Verso 32 está dizendo isso. Mas aqui há uma palavra de esperança. Versículo 32 vai nos dizer que um remanescente fiel vai permanecer, irmãos. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Aqui aquela doutrina de perda de salvação cai por terra, sabe por quê? Porque é Deus quem conserva um remanescente fiel. Sabe quando Elias, ele diz para o Senhor que ele quer morrer? Lá em 1 Reis, capítulo 17 em diante, quando Elias vai dizer: Senhor, eu estou sozinho, mataram os seus profetas, eu não quero mais o meu ministério, porque para mim não tá fazendo sentido, a perseguição está tamanha que parece que eu estou sozinho. E Deus vai dizer o que para ele? Elias, lá em Israel tem 7.000 homens que eu conservei, que não dobraram o seu joelho para Baal. Então, irmãos, uma questão para nós: por maior que seja a perseguição que a igreja venha sofrer, por maior perseguição que você venha sofrer, não ache que você está sozinho. O Senhor sempre vai conservar um remanescente fiel. E aí, verso 33 mostra uma coisa muito grave. Verso 33, irmãos, vai mostrar uma coisa tão grave, e isso fica um alerta para mim e para você. Vai dizer assim: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Irmãos, quando Antíoco invadiu Jerusalém, esse remanescente fiel ousou continuar prestando culto a Deus, pregando, ensinando, e eles pagaram com a própria vida. Nada na Escritura mostra o contrário no futuro, onde a perseguição vai ser tão grande que aqueles que ousarem falar contra o sistema serão perseguidos e mortos. Isso já acontece no mundo, isso vai acontecer no nosso país. A grande pergunta é: de qual lado você vai estar nessa época? Porque o texto vai nos dizer que aqueles que ousarem continuar pregando o Evangelho serão mortos. E aqui uma coisa interessantíssima demais. Sabe o que a perseguição faz, irmãos? A perseguição, ela põe fim aos indecisos. Você quer uma coisa para mostrar quem é o joio e quem é o trigo? É uma perseguição.
Porque o texto está nos mostrando que, com a perseguição, aqueles que estavam em cima do muro, ou aqueles que estavam a passeio ali no meio do povo de Deus, eles mudam de lado assim. Então Deus utiliza a perseguição para purificar o seu povo, inclusive. E nesse sentido, a perseguição é boa, porque ela nos coloca em movimento de novo, porque ela tira da gente essa inércia espiritual. Vocês sabem qual foi o primeiro veículo de impulso de missão no Novo Testamento? O que impulsionou as missões no Antigo Testamento? Lá em Atos, quando a igreja já tinha paz por toda a Judéia, Jerusalém, Samaria, a igreja estava em paz. E a igreja estava tão em paz, estava tão pacífico o ambiente, que a igreja se esqueceu de uma coisa importante, que eles seriam as testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins do mundo. O que Deus teve que fazer? Mandar uma perseguição. Gente, vocês esqueceram do chamado missionário. E aí Deus envia uma perseguição, e a igreja então se espalha. Queridos, então, daqui em diante, mostra o golpe final deste precursor do anticristo. Verso 36 vai dizer que ele se exaltará como um Deus acima de todos, falará coisas incríveis contra Deus. Esse rei viu, esse Antíoco, esse Tito e esse anticristo, eles são blasfemadores, eles não têm respeito por Deus. Ele é um blasfemador por natureza. Vamos abrir a nossa Bíblia para falar sobre esse anticristo um pouquinho? Lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 4. Olha o que Deus está preparando. Deus está dizendo o seguinte: olha, se prepara, igreja. Vocês vão passar por um período difícil. Desperta, tu que dormes. Primeira Tessalonicenses capítulo 2, versos 1 a 4 diz assim: aliás, 2 Tessalonicenses, irmãos, perdão. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 1 a 4 diz assim: Paulo está falando desse abominável da desolação, desde que Daniel viu, desde que veio 70 anos depois de Cristo e destruiu Jerusalém, e desse homem que ainda vai vir. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Irmãos, esse personagem aqui ainda vai vir. Eu e você podemos presenciar essa época. Os nossos filhos poderão presenciar essa época, os nossos netos. E a questão é, como é que a gente está preparando a nossa posteridade para esse encontro? Aqui eu vou evocar de novo aquela ilustração que eu trouxe na mensagem anterior, sobre os americanos na época da Segunda Guerra. Na Europa, a Europa estava pegando fogo e os americanos vivendo como se nada tivesse acontecendo. E aí eu disse que, enquanto eles estavam vivendo a vida dessa maneira, navios alemães estavam filmando as luzes de Manhattan, lá pertinho, lá da Bahia. Então, queridos, como é que você está preparando o teu filho para enfrentar esse período aqui, ó? O teu filho vai ser um apóstata ou o teu filho vai ser um remanescente fiel? Precisa pensar nisso.
Não há um tesouro maior que um pai ou uma mãe pode deixar para o seu filho, a não ser a sua própria fé, queridos. Se você não se empenha em deixar a sua fé como herança para os seus filhos, mais do que você quer que o seu filho herde um diploma e os seus bens, você está totalmente invertido. Seus conceitos estão invertidos. E aí, verso 37, mostra que ele vai abolir até mesmo os deuses ancestrais da sua linhagem. Verso 37 vai dizer, e eu quero ler de novo porque é uma expressão interessante. Diz que ele não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Que desejo de mulheres é esse? É intrigante essa expressão. Que ele não terá respeito aos seus deuses ancestrais e nem ao desejo de mulheres. Aqui o texto, traduzido, talvez ele não traga o real entendimento sobre o que o autor quer dizer. Quando o texto diz desejo de mulheres, ele está querendo, na verdade, dizer o desejado das mulheres. Era uma divindade, irmãos, chamado Tamuz, que era um dos deuses mais famosos e mais procurados dessa época dos caldeus, e que era um deus majoritariamente preferido por mulheres. E era um deus extremamente afamado. Ou seja, o que esse homem está fazendo? Ele não tem respeito nem por aquele Deus que é mais afamado na sua terra, aquele que as mulheres têm apreço por ele, ou seja, as mulheres têm desejo de adorar esse Deus chamado Tamuz. É esse Deus pagão. E o verso 38, ele é obcecado, mostra que esse homem ele é obcecado por poderio bélico, porque ele ama esse Deus das fortalezas. Ele é um Deus da guerra, queridos. Ele não é um príncipe da paz como o nosso. Ele é um Deus da guerra. Verso 39, aos apóstatas do povo de Deus, Antíoco vai repartir riquezas. Ou seja, o povo de Deus olha para aquilo, se deslumbra com aquilo, e ele quer participar daquele movimento contra Deus. O joio deixando o meio do trigo. E aí, verso 40 e 41, outra guerra finalmente será travada entre esses dois reis. O sul vai perder novamente. Edom, Moabe e Amon são esses povos que serão poupados. E por que eles vão ser poupados, irmãos? Porque eles também fazem aliança com esse rei perverso. Por isso que eles são poupados. Esses povos que sempre foram adversários do povo de Deus, continuam sendo adversários do povo de Deus. E aí, quando a situação ganha áreas assim insuportáveis, parece que Antíoco não tem fim o seu poder, o seu governo, é angustiante viver no tempo de Antíoco. Aí o verso 44 e 45 vai dizer que o seu reino vai acabar. Sem mais detalhes, ponto final. O detalhe vai vir na próxima exposição. Irmãos, essa angústia que o povo de Deus viveu, tanto na época de Daniel, de Antíoco, quanto na época de 70 depois de Cristo, com a entrada de Tito e a destruição do templo, será o tempo angustioso que eu e você, os nossos filhos, vamos viver. O Senhor está nos alertando para isso. O Senhor quer que você olhe para esse texto e você fique preparado, e que você prepare a tua descendência para isso, para se encontrar com esse abominável da desolação. Não fique pegando no pé do teu filho só para ele se formar, ser bem sucedido na vida. Mas é por isso que a gente sempre fala, irmão, não honre a tua parte na aliança. Aquela promessa que você fez diante de Deus de orar com os seus filhos, de orar por eles, de trazer eles para a igreja, não é simplesmente para manter uma rotina religiosa, mas é para preparar o teu filho para esse encontro. Eu quero concluir então esse texto. A primeira conclusão que nós podemos chegar nesse texto, irmãos, é que Deus utiliza tempos de perseguição para purificar o seu povo, separar o joio do trigo. O texto mostra que, com a perseguição, irmãos, muitos dos que professaram a religião judaica se comprometeram e abandonaram seu Deus em troca de estabilidade. Quantos não abandonam a sua fé em troca de estabilidade, irmãos? Quantos não estão adentrando as exigências de Babilônia, a nossa Babilônia, para que tenham estabilidade na vida? Não é isso que a gente quer?
Não é isso que a gente ouve o tempo todo, os pais falando para os filhos: quero que meu filho tenha estabilidade na vida. Só que a pergunta que nós temos que fazer é: a que preço teu filho vai ter estabilidade nessa vida, irmão? Você se preocupa com isso? A que preço o seu filho vai ter estabilidade? O texto está nos mostrando que o povo da aliança se aliou com o Estado perseguidor. E eles obtiveram terras, eles obtiveram riquezas, mas eles tiveram que abandonar o quê? Sua fé. Então fica o alerta: a que preço o seu filho vai ser bem sucedido nessa vida? Segunda conclusão que nós fazemos: Antíoco é a figura mais clara do ser humano em guerra contra Deus. Seu orgulho é moldado pela proposta da serpente em Gênesis capítulo 3, 5. Qual que é a proposta que a serpente fez à mulher em Gênesis 3, 5? Se vocês comerem, vocês serão como deuses. Vocês terão o destino de vocês nas mãos. Deus está sonegando a verdade de vocês. Não acredita muito nesse Deus, não. Tenham as próprias experiências no mundo. A gente ouve isso demais, queridos. De pessoas que querem ter as suas próprias experiências no mundo, achando que a igreja está sonegando alguma verdade para ele. Do tipo assim: o pastor não deixa eu fazer tal coisa, então eu vou sair da igreja para eu ter as minhas próprias experiências, depois eu volto. Isso é a teologia da serpente. E esse texto está nos mostrando que o Antíoco é essa figura maligna que está fazendo guerra contra Deus, que está contrário à palavra de Deus, que não acredita na palavra de Deus, que quer deturpar a palavra de Deus. Antíoco cometeu as mais torpes ações contra Deus e o seu povo. O ódio consumado contra a moral absoluta. E eu quero dizer para os irmãos que todos aqueles que estão sem Cristo são mais ou menos iguais a Antíoco, com essa mesma intenção de afrontar a Deus, de não crer em Deus, de não crer na igreja, de afrontar a igreja, querendo as suas próprias experiências, buscando o seu próprio futuro, mesmo tendo que abrir mão dos deuses dos seus pais. Ou seja, os pais que talvez sejam crentes fiéis podem ter filhos infiéis, porque os filhos querem ter as suas experiências com os seus próprios deuses. Terceiro lugar, nossas conclusões: Deus utiliza a literatura apocalíptica, essa literatura aqui, apocalíptica, para gerar duas coisas: atenção e esperança no seu povo, quanto ao presente e o futuro. Quando a gente olha para um texto como esse, irmãos, Daniel, Apocalipse, e muita gente tem medo de ler Apocalipse, né? Você é um deles? Tem gente que não lê Apocalipse de jeito nenhum. Mas você sabe por que Deus utiliza essas linguagens, às vezes muito icônicas, de seres monstruosos, de guerras acontecendo? Não é para amedrontar a gente, não. O Senhor está querendo que a gente desperte de um sono para o presente. Atenção! Mas o Senhor também quer nos consolar quanto ao futuro, irmãos. E eu repito: o seu futuro, o meu futuro está nas mãos de Deus, e não no próximo presidente que o Brasil vai eleger. Embora isso seja importante, mas quem governa a história é o Senhor Jesus. A intenção divina era mostrar para Daniel que uma grande guerra se aproximava, mas que apesar disso, o fim seria glorioso para o povo de Deus. Essas são as conclusões que nós fazemos. E eu quero encerrar com 3 aplicações práticas para a nossa vida. Primeira aplicação prática que eu tenho para a sua vida, que você pode fazer a partir de hoje, depois da exposição desse texto, é algo prático, algo que você tem que fazer. Preste atenção em como você reage quando Deus, a sua palavra e a igreja são afrontados. Como é que você está reagindo quando Deus é afrontado, a sua palavra é afrontada, a igreja é afrontada, a sua fé é afrontada? Como é que você reage? Isso é perseguição.
A perseguição, irmãos, mínima que seja, ela revela a força e o valor da nossa fé. Sabe quando tem gente falando mal da igreja, de Cristo, da palavra de Deus, perto de você, e você fica caladinho? Isso é uma perseguição, e você se omitiu. Como é que você tem reagido a isso? Como é que quando lá no seu trabalho aquelas piadas sujas, de mau gosto, contrárias à palavra de Deus, elas acontecem? Você participa, você sai, ou você apresenta uma outra alternativa para aquele lugar? Sabe por quê, irmãos? De acordo com a reação que você tem diante de perseguições, mostra que você está convicto ou não da fé. Então, o modo como você reage denuncia quem você é. Então preste atenção quando isso chegar até você. Você se dispõe a resistir com a pregação como esses homens aqui resistiram, esse remanescente resistiu? Você resiste com pregação, com reafirmação da fé, ou você se omite? Ou você acha que é melhor se calar, porque não vai adiantar mesmo falar nada? Mas saiba que Deus está te chamando para reafirmações da fé. Segunda aplicação prática que eu quero dar para os irmãos nessa noite. Primeiro alimente o seu coração com a certeza da vitória de Cristo sobre os males presentes. Você tem que alimentar o seu coração com aquilo que pode te dar esperança. Porque se você continuar alimentando o seu coração com aquilo que não traz esperança quanto ao presente e futuro, você sempre vai viver essa vida encurvada, achando que está tudo perdido mesmo, que não tem esperança para nada, é uma vida sem a graça de Deus. No mundo tereis aflições, é isso mesmo. Você esquece da continuidade do versículo que diz: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Com o que você está alimentando a tua alma, o teu coração, a tua mente? De acordo com aquilo que você alimenta o seu coração, quanto ao futuro, você vai viver o seu presente. Se o teu futuro está sendo nutrido pela esperança de Cristo, nada que aconteça com você no presente vai abalar a tua fé. Se você tem plena certeza que Cristo é aquele que está no governo de todas as coisas, independente de quem está lá no Palácio do Planalto, você tem a plena convicção de como viver no dia de hoje. Então, eu quero te desafiar: alimente-se daquilo que pode te trazer esperança. Saiba que uma guerra já está sendo travada espiritualmente, e ela vai se intensificar. Ela vai chegar mais intensa para nós, para a nossa descendência. Mas eu quero que você saiba que o vencedor já é Cristo. O vencedor já é Cristo e a sua igreja. Em último lugar, o que você pode fazer nessa noite é: Deus chama você para uma mudança de vida. Você que ainda não se decidiu pelo Evangelho, você que ainda não tem uma profissão de fé em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que a sua vida está repleta daquilo que Antíoco era. Você acha que é autônomo de Deus, o seu orgulho se revolta contra ele o tempo todo, a sua revolta ela é gratuita contra a igreja, e você sempre está buscando por uma glória nessa terra. Você sempre está buscando em primeiro lugar o reino de Babilônia, em detrimento do céu. Então nessa noite eu quero a coisa mais prática que você tem a fazer a si mesmo. Se você entendeu essa mensagem, se você entendeu que está vindo uma guerra, que existem apenas dois lados, e que você tem que estar em um deles, o que Cristo quer que você faça é, entendendo a mensagem, entendendo o Evangelho, abra mão daquela sua vida, se arrependa dos seus pecados. E nessa noite eu quero conclamar você a essa mudança de vida, a essa conversão ao Senhor Jesus. E você que já é crente, mais uma vez, mas que está vivendo como se vivesse numa Disneylândia espiritual,
ignorando o que está acontecendo à nossa volta, não se alimentando daquilo que o Senhor disponibiliza, o Senhor também te chama para um real compromisso com Ele. Essa palavra já está com você. Agora você precisa tomar uma decisão sobre o que fazer com ela. Que Deus nos abençoe, que Ele possa de fato nos moldar segundo a sua palavra para enfrentar o que já está acontecendo, mas o que ainda vai acontecer no futuro, que é a vinda do anticristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, aplica essa palavra no nosso coração e não deixe que essa palavra fique infrutífera, mas que ela nos desafie como igreja, como indivíduos que têm um compromisso com o Senhor. Fortifica o seu povo, fortalece a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.